Hoje vamos explorar a história fascinante dos discípulos de Jesus e como suas vidas terminaram de maneira trágica e muitas vezes heróica. Prepare-se para uma jornada emocionante através da fé, coragem e sacrifício. Vamos começar. A escolha dos discípulos. Depois de ser batizado por João Batista e passar 40 dias no deserto, Jesus iniciou seu ministério na Galileia. Ele começou a pregar e realizar milagres, atraindo a atenção de muitos. Foi durante esse tempo que ele começou a escolher aqueles que se tornariam seus discípulos, os 12 homens que o acompanhariam em sua missão e aprenderiam diretamente com ele. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pescador de profissão, ele foi chamado para seguir Jesus e se tornou uma figura central entre os discípulos. Pedro é frequentemente lembrado por sua confissão de Jesus como o Cristo e por ter negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. Morte de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição dos cristãos pelo imperador Nero. Ele pediu para ser crucificado dessa maneira porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era conhecido como o discípulo amado. Ele foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus e esteve presente em muitos momentos cruciais, incluindo a crucificação. João também é tradicionalmente associado à autoria do Evangelho de João, das cartas de João e do Apocalipse. Morte de João. João é o único discípulo que se acredita ter morrido de morte natural. Ele passou seus últimos anos exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. João morreu em Éfeso, em torno do ano 100 d.C., em idade avançada. Tiago, irmão de João, era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele foi testemunha de vários milagres e momentos importantes, como a transfiguração. Tiago e João eram conhecidos como os filhos do trovão devido ao seu temperamento fervoroso. Morte de Tiago. Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Ele foi decapitado em Jerusalém por ordem do rei Herodes Agripa I por volta do ano 44 d.C. Sua morte é registrada no livro de Atos dos Apóstolos. André, irmão de Pedro, também era pescador antes de seguir Jesus. Ele é conhecido por trazer pessoas a Jesus, incluindo seu irmão Pedro. André é frequentemente considerado o primeiro discípulo chamado por Jesus. Morte de André. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia, por volta do ano 60 d.C. Ele teria pedido para ser amarrado a uma cruz, dessa forma, diferente da cruz de Jesus, por não se considerar digno de ser crucificado da mesma maneira. Tiago, filho de Alfeu, é muitas vezes chamado de Tiago Menor para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Embora haja poucas informações detalhadas sobre sua vida, ele é listado entre os 12 discípulos. Morte de Tiago. Tiago, filho de Alfeu, foi martirizado no Egito, onde pregava o Evangelho. Segundo a tradição, ele foi crucificado ou apedrejado. Filipe era de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e desempenhou um papel significativo na propagação inicial do cristianismo. Morte de Filipe. Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Frígia. Ele foi crucificado ou apedrejado por pregar o Evangelho em um local onde suas pregações levaram à conversão de muitas pessoas, incluindo a esposa de um procônsul local. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um discípulo chamado por Filipe para seguir Jesus. Ele é mencionado no Evangelho de João como um homem em quem não há falsidade. Morte de Bartolomeu. Bartolomeu foi martirizado na Armênia, onde, segundo a tradição, foi esfolado vivo e depois decapitado por sua fé e pregação.
Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos antes de ser chamado por Jesus. Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho de Mateus. Morte de Mateus. Mateus pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Etiópia, onde ele teria sido morto por apedrejamento ou por ser queimado vivo. Tomé, muitas vezes lembrado como Tomé, o incrédulo, é famoso por sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus até que ele pudesse ver e tocar as feridas de Jesus. No entanto, ele também demonstrou grande fé e coragem em sua jornada missionária. Morte de Tomé. Tomé foi martirizado na Índia, onde ele pregou o Evangelho. Ele foi perfurado por lanças por soldados locais em torno do ano 72 d.C. Simão, o Zelote, era conhecido por seu fervoroso zelo pela fé judaica antes de seguir Jesus. Pouco se sabe sobre suas atividades após a ascensão de Jesus, mas ele é listado entre os 12 discípulos. Morte de Simão. Simão foi martirizado na Pérsia, atual Irã, onde foi cerrado ao meio por pregar o Evangelho. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, é muitas vezes confundido com Judas Iscariotes. Ele foi um dos 12 discípulos e é tradicionalmente associado à autoria da Epístola de Judas. Morte de Judas Tadeu. Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia ou na Síria, onde foi morto com golpes de bastões ou machados por sua pregação. Judas Iscariotes é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Após perceber a gravidade de sua traição, ele se arrependeu, mas sua vida terminou de forma trágica. Morte de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes cometeu suicídio por enforcamento depois de trair Jesus. Sua morte é relatada nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, onde também é mencionado que ele caiu e seu corpo se rompeu. Essas histórias dos discípulos de Jesus são um testemunho de sua fé e dedicação ao Evangelho. Suas vidas e mortes trágicas inspiram milhões até hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!